Volta com o esporte em debate e ouvimos agora há pouquinho o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians, segundo vice-presidente do Corinthians. O Armando Mendonça teceu aqui críticas fortes, duras, à administração do presidente Augusto Melo, que pediu direito de resposta. Então nós estamos aqui com o presidente do Corinthians, que vai trazer os esclarecimentos daquilo que ele ouviu do vice-presidente do clube agora há pouquinho. Presidente Augusto Melo, boa noite. Boa noite, Capriotti, tudo bem? Boa noite, o Pletson está aí, né? Capelanes. Estamos aqui. Olá, E o presidente. Quesada também. Quesada, o Denis Gavazzi e Luiz Boa noite, Fabiani. presidente. Estamos hoje numa tropa aqui, presidente. Muito bom falar com vocês. Muito bom. Sempre. Muito bom. Presidente, o senhor ouviu tudo aí que disse o vice-presidente Armando Mendonça. E o que é que te incomodou, o que é que suscitou aí o seu pedido de direito de resposta do que ele disse aqui para nós? Não, até me desculpa, Capriotti, não cheguei a ouvir nada. A gente ouviu aqui uns comentários. Eu estou em reunião, como sempre, né? A gente trabalhando muito em prol do Corinthians. Não cheguei a ouvir. Eu queria entender o que essa pessoa falou aí, o que eu poderia explicar para vocês, qual a dúvida que vocês têm em relação ao Corinthians, desse trabalho que a gente está fazendo honesto, árduo e tirando o Corinthians de uma situação que nós pegamos muito complicada, a gente sabia de tudo isso, e graças a Deus estamos desenvolvendo um bom trabalho. Só que infelizmente, desde o dia 2 de janeiro de 2024 até agora, não me dão um dia de paz e o tempo todo, desde o dia que eu assumi isso aqui, é impeachment, vai derrubar em 3 meses, vai derrubar em 6 meses, vai derrubar em 1 ano, e até agora não me derrubaram, e o tempo todo esse grupo tentando tirar a gente daqui. Por quê? Porque a gente está trazendo grandes receitas, a gente está fazendo um trabalho correto, está sendo provado aí com credibilidade, trazendo grandes receitas, e eu queria entender, né, o que tem de errado aqui. O Luiz Fabiani vai resumir aqui, né? Então o senhor também já vai ter a possibilidade de rebater. Pois não, Fabiani, vamos lá. O resumo daquilo que o Armando Mendonça falou sobre a administração do Augusto Melo. Boa noite, presidente. Um abraço para você. Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Acho que o mais importante dos temas abordados pelo Armando diz respeito ao caso Vaidbet, quando ele afirma que reportou a você irregularidades no contrato e que você foi indiferente a essas irregularidades e não incentivou a instauração do inquérito que veio a ocorrer alguns meses depois. E que essa indiferença sua, suposta indiferença ao pagamento de uma comissão à empresa rede social Media Design, foi o que motivou o Armando a avançar nas investigações a respeito do tema. Eu queria até aproveitar esse gancho, certamente você vai rebater isso, mas já para fazer uma pergunta a respeito disso. O Alex Cassundé falou no depoimento dele à polícia que ele não participou da intermediação, que ele não fez a intermediação. O que motivou a entrada da empresa rede social Media Design Limitada no contrato do Corinthians com a Vaidbet? Obrigado mais uma vez. Vamos lá, Luiz. Desde o começo eu sempre falo a verdade, a mesma coisa, até em depoimento e até aqui. Infelizmente essa pessoa não fala a verdade, ela está faltando com a verdade, indo numa rádio de tremenda audiência, tão importante, falar um monte de baboseira, no qual ele não está falando com a verdade. Primeiro, eu fui o primeiro, tenho testemunhas disso, tá? Que quando ele entrou na minha sala, eu nunca fico na sala sozinho, sempre tem uma pessoa comigo. Primeiro, quando ele veio falar isso, eu fui o primeiro a falar para ele, vá para a delegacia. Tem um grande repórter, vai explodir, manda explodir, se alguém deve, que pague. Eu sempre, desde o dia que eu tomei posse no Corinthians, foi exatamente isso. A gente deu o cargo para as pessoas competentes, se fizer qualquer coisa de errado, vai pagar por isso. Sempre deixei muito claro. Então ele não está falando com a verdade, eu tenho testemunhas, ok? Exatamente isso. Se tem alguma coisa errada, vai para a polícia. Um grande jornalista vai explodir. Como é que ele sabia de tudo isso, né? E assim que explodiu, eu sempre deixei claro, exploda. Se alguém aqui dever, toda a minha diretoria sabe, todo mundo aqui é testemunha, que eu sempre deixo claro. Se alguém fizer alguma coisa errada, que pague. Eu sempre fui assim. Fui eu que brequei os pagamentos da comissão, assim que estourou isso na imprensa. Fui eu que assinei um contrato com a Ernest Young para investigação, no qual o seu Pantaleão, que era diretor jurídico, acabou rompendo o contrato nesse sentido com a Ernest Young, junto com o seu Romeu Tuma, que é o presidente do conselho, que ordenou isso, tá? E fui eu que acionei também a Vaidbet no restante que faltava. Ou seja, a gente está tudo documentado e pautado sobre isso e falado em depoimento. Essa é uma dessas coisas principais. A outra, toda a transação que eu faço,
seja ela de 1.400.000 reais a 1.200.000 milhões de reais, ela é a mesma negociação. Ou seja, eu trato o valor, dependendo da propriedade, e dali para frente quem cuida de tudo isso é o jurídico, é o compliance, o marketing que faz suas entregas determinados, quando é o determinado patrocinador que recoloca as entregas em determinados locais, seja camisa, seja placa, seja, enfim, tudo. Depois o financeiro, também que é a parte financeira, e administrativo também que cuida disso, que são os 4 pilares. Então sempre, toda a minha negociação, e sempre esteve alguém junto comigo. Nunca tratei nada sozinho. E sempre, quando eu acabo fazendo a negociação, é o jurídico que faz. Quando o Sérgio apresentou o Alex Cassundé ao Marcelo Mariano, que me trouxe isso, num determinado dia, mais ou menos 23 de dezembro, se eu não me engano, foi até lá embaixo, que eu não tinha tomado posse, foi uma loucura, né? E muitas conversas, muitas propostas, muitas isso e aquilo, e eu estava negociando com uma outra empresa de bet, também mais famosa, e eu não conhecia mais de bet. Eu falei para o Marcelo Mariano, trata aí, não tem problema, estão mandando, trata, vamos ver, mas sabe, sem aquela muita pretensão, porque eu não conhecia, e eu já estava praticamente disposto a fechar com uma outra grande empresa de bet, ok? E, de repente, o Marcelo Mariano chegou para mim, presidente, foi marcada uma reunião dia 27. Eu falei, dia 27 eu tenho um compromisso já, que era na casa do ex-diretor de futebol, com a minha família para comemorar. Era dia 27, já véspera de Ano Novo, porque eu viajava no outro dia para poder descansar 3 dias até minha posse, foram só 3 dias de descanso. E eu deixei claro para ele, olha, não consigo ir porque eu já tenho um compromisso com a minha família, um almoço, e eu já tinha marcado antes. Presidente, é só para conversar, se conhecer e começar uma tratativa que ele começou a marcar, e é o presidente que está aqui, né? É difícil. Tá bom, então vamos lá, eu converso, me apresento e vou para o meu compromisso. Tá bom. Cheguei lá, direto com o presidente, tinha mais 3 pessoas na sala, sempre testemunhas, tá? E ali, conversando com o presidente, ele mesmo questionou o que poderia ser, como é que a gente poderia ter um interesse em patrocinar. Ah, tá bom, eu já tenho 100 a 110 milhões. O que seria? Ah, mas eu quero também o feminino, que estava tem uma ascensão muito maravilhosa, quero o futsal, então tá bom, eu quero 130 milhões. Poxa, presidente, é muito alto, vamos chegar nos 110. Eu falei, não, o que eu quero é isso, porque eu sempre soube negociar e sempre fiz essa negociação. Então eu vou pensar, uns 120, eu vou pensar, tá bom, então você pensa e depois a gente, qualquer coisa, se fala. E aí ficou de dar a resposta dos 120, no qual eu na própria viagem, o Marcelo ligou, ele aceitou 120. Pô, que maravilha, então, aceitou 120, já manda para o jurídico. Mesmo porque você sempre só fecha o negócio. Depois quem vai dar o aval é o jurídico e o compliance, dizendo se a empresa tem o suporte para patrocinar aquilo que está se fechando, ou seja, se tem patrimônio fixo, se tem um capital de giro que sustenta esse valor. E aí, a minha função é só negociar. Eu simplesmente apertei a mão do presidente, falei de um valor, ele ficou de dar uma posição e fui para o meu encontro. Quando eu chego nesse encontro, o Marcelo Mariano me liga, fechado. Manda para o compliance, manda para o jurídico. Se eles aprovarem, a gente fecha. Tudo certo? Tudo certo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, eu negocio, que é o que eu negociei, 1 milhão, de 1.400.000 reais, que é o mais barato que eu negociei até agora, até 1.150.000 para podendo passar, que vai passar, que é o direito de TV, ok? É a mesma negociação. Quando a Vai de Bet sai, para você ter uma ideia, a Vai de Bet ela sai numa sexta-feira, no domingo eu fecho um outro patrocínio de 200 milhões, tá? Já no domingo, passei o meu dia inteiro já negociando, já fechei logo em seguida 200 milhões. O que aconteceu? A mesma negociação que eu fiz ali, passei para o meu jurídico. O jurídico e o compliance detectou o seguinte, essa é uma grande empresa, uma boa empresa, ela tem um capital de giro de 500 milhões, presidente, só que ela não tem um patrimônio fixo dos 100 milhões de multas. É uma ressalva, presidente. O que você acha? Negativo. Se vocês estão falando isso para mim, negativo. Eu vou atrás de outro patrocínio, onde depois veio a Sport da Sorte e outra, que nem fui eu também escolhi, tá? Eu só fiz as negociações com as duas e depois o marketing, o financeiro, o jurídico, chegou o presidente, olha, as duas é o mesmo valor, as duas são ótimas, está tudo aprovado, tudo perfeito. O que você acha? Não, negocia vocês. Aí onde o marketing ainda falou o seguinte, pô, então a Sport da Sorte é a melhor entrega, vai participar disso, daquilo, como está participando, até ajudando na contratação de jogadores. E eles escolheram, para você ter uma ideia, a Sport da Sorte. Então, é sempre feito dessa maneira, sempre muito claro, muito transparente, desde o primeiro dia, e nunca converso com ninguém sozinho. E outra, desde o primeiro dia tem esse intermediário
que é o que me apresentaram quando fechei negócio, como o Alex Cassundé, que eu nem sabia o nome da empresa, e também nunca sentei numa mesa, nunca conversei. Augusto, só uma dúvida. Por que o intermediário num clube que as empresas batem a porta para oferecer patrocínio? Por que ter um intermediário num negócio? Ao contrário, Capriotti, muita gente, pra você ter uma ideia, grandes empresas sempre vêm através do intermediário ou através de agência, ela não vem direto. Muito difícil. Hoje, até jogador, para você ter uma ideia, vem através de intermediário, não vem através de empresário do jogador. Hoje é um intermediário que indica o empresário que você vá falar para poder contratar um jogador. Às vezes passa até por 2 intermediários. Assim, mas o senhor não negociou, o senhor não negociou negociou diretamente a outra empresa depois, como o senhor acabou de dizer? Saiu a Vai de Bet, 2 dias depois o senhor estava negociando direto com a outra empresa? Uma empresa veio através de intermediário, de uma agência de publicidade, e a outra porque o próprio presidente da Sport da Sorte falou, eu quero falar direto com o presidente. E mandou um CEO até aqui no clube. Veio um CEO até aqui. Eu conversei com um CEO da Sport da Sorte e ali fizemos um vídeo chamada com o presidente da Sport da Sorte. Sendo que a primeira, que eu posso até falar, é a Parimet, que estava numa negociação conosco, que foi muito bem avaliada e aprovada. Essa veio através de uma agência de publicidade, que é o normal. Às vezes a agência ela tem a conta de uma empresa, é ela que faz a negociação. E vou ter uma ideia, para te dar uma ideia. Nós tivemos o Mercado Livre, por exemplo, que a gente estava numa negociação na época para patrocinar. Você sabe quem trouxe o Mercado Livre? Foi um sócio aqui de dentro. Ou seja, são 2 grandes empresas, o Mercado Livre e Corinthians. Mas quem trouxe o Mercado Livre foi um sócio aqui de dentro do clube que veio nos contactar. Eu fui fazer algumas reuniões com a vice-presidente, com o grupo, né, em Osasco. Mas aí tinha um intermediário que, se dá negócio, teria que pagar a comissão para esse intermediário, que inclusive é sócio do clube. Isso é normal, é praxe, hoje é tudo assim. E tem algumas, por exemplo, Viva Sorte também, nós fizemos direto com o proprietário através de uma agência que indicou. Ô presidente, é o Quezada, uma pergunta, o nosso tempo urge, né? Então eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Digamos que no dia 26 acontece, né, um momento histórico no Corinthians. 27. 27? Não é mais 26? O dia da reunião com a Vai de Bet. Não, eu estou falando do processo o possível processo de impeachment, presidente. Desculpa, 26 dia 26, agora. tá. Então, quer dizer, o senhor está confiante que vai seguir no comando para no dia 27 ter essa reunião, né? Mas digamos que o senhor seja empichado, não é? Qual será o passo do presidente Augusto Melo a partir desta decisão, que depois vai ter que passar ainda pela Assembleia de Sócios? Né? Qual será a sua posição a partir desse momento, se acontecer isso do impeachment? Quezada, semana passada um repórter me fez essa mesma pergunta. Presidente, falta 10 dias para o dia 26, o senhor tem um compromisso sério, que o senhor pode ser empichado, enfim, tem uma reunião do conselho. Eu disse para eles, eu não estou preocupado, são 10 dias que eu ainda preciso trabalhar para o Corinthians, que é o que eu já tenho 4 grandes contratos, que eu vou falar para vocês aqui, para fechar contrato de bilhões. Ou seja, eu estou preocupado em trabalhar para o Corinthians, eu não estou preocupado. Desde o primeiro dia, eu gostaria que falasse ou que provasse o que tem de errado aqui, o que nós fizemos de errado. Sabe o que tem de errado aqui, Quezada? É a política. É uma política suja de pessoas que não deixam alguém fazer o bem para o Corinthians. É essa a política. Eu sou o presidente, Quezada, que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina. E aí eu pego um sujeito desse aí que vai na rádio de vocês dizer que essa gestão não tem credibilidade. Qual foi o presidente que trouxe tanto dinheiro para um clube? Isso é porque eu não tenho credibilidade? É um sujeito desse vai aí dizer que eu não tive, essa gestão não tem credibilidade. Eu sou o presidente que teve a coragem de trazer a maior parceria da história do futebol em TV. Corinthians, nos próximos 5 anos, é o clube que mais vai receber direito de TV. Eu tive coragem de ficar 6 meses melhorando a proposta a cada dia. Eu tirei um patrocínio de 17 milhões do Master e passei ele a 309 milhões. Eu tirei umas placas que estavam negociando de 200 milhões, passei a 330 milhões. Ou seja, eu trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões de receita e agora também estou trazendo mais 4 grandes contratos que está para o CORE. Já pedimos a convocação do CORE hoje, até passei uma mensagem do doutor Miguel. Presidente, tudo bem? É o Pretzel. Fala, Pretzel. A pergunta que eu fiz para o Augusto Mendonça foi a seguinte, para o Armando Mendonça, perdão. O senhor acredita em alguma frase, palavra ou ato do presidente Augusto Melo? Ele disse que não acredita. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor acredita no senhor? De tudo que está acontecendo, porque são 16 meses de gestão e todo mundo pulou do barco, o senhor ficou sozinho.
Ao contrário, só para terminar, o senhor acha que o senhor ainda tem credibilidade para conseguir encerrar o seu mandato? O senhor prometeu, presidente, no dia 4 de dezembro de 2023, aqui na Rádio Bandeirantes, que o senhor ia fazer a gestão mais transparente da história do Corinthians. O que a sua gestão não tem é transparência, presidente. Me desculpe, o senhor prometeu divulgar o relatório da Ernst Young ao vivo. No site do clube não tem uma linha. O senhor prometeu a semana da transparência. Não tem uma frase, não tem um ato. Como é que o senhor quer, presidente? E eu gostaria de saber que as pessoas e os corintianos, eu não sou corintiano, mas eu trabalho na mídia há 32 anos, como é que o senhor quer que a gente acredite no que o senhor diz? Por favor, presidente. Prédio, primeiramente, a Ernst Young fez um trabalho aqui, na qual de consultoria, que me foi vendido na época pelo diretor de futebol, que ele contratou a Ernst Young como auditoria. Foi feita uma consultoria que não deixa também de pegar algumas coisas, tá? E foi pega algumas coisas. Nesse sentido, por isso que tivemos que contratar perícia, né? Tivemos que contratar uma auditoria independente, no qual foi pego agora, Prédio. Isso leva grande tempo, isso não é assim da noite para o dia, Prédio. São 16 anos que tinha um grupo aqui e a gente, apenas em um ano, estão querendo que eu resolva os problemas de 16 anos. Estão querendo jogar nas minhas costas 2,5 bilhões de dívida, sendo que eu estou equacionando isso, Prédio. Eu gostaria de saber aonde não teve transparência, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Prédio, existe um complô, tudo orquestrado, para nos tirar daqui, justamente por isso, Prédio. Se nós não tivéssemos credibilidade, se nós não tivéssemos transparência, por que a gente estaria com tanta receita trazendo coisa que nunca se ouve aqui dentro, Prédio? Eu te mostro agora, a gente tem agora uma proposta de 1 bilhão aí, chegando a 1 bilhão que nós estamos agora convocando o Core para essa semana. Eu tenho a proposta, Prédio, da minha promessa, que é construir o alojamento hotel, que já está fechado, sem o Corinthians gastar um real com um dos maiores grupos de universidades. Eu tenho agora uma negociação com o estacionamento, que nós estamos agora sendo sócio no estacionamento, no qual a gente não recebe R$1. Nós temos a transformação agora do facial, nós estamos agora trabalhando também na melhora da tiqueteira, onde o Corinthians deixa de ganhar milhões por ano. Tudo isso aí, Prédio, a gente está tendo coragem de trazer dinheiro para o novo. A gente está diminuindo a receita, o Corinthians há quase 10 anos não tinha superávit, a gente nos 2 primeiros meses superávit, e só não tivemos superávit o ano passado, Prédio, porque foi detectado um erro no balanço de 2023, que está comprovado, Prédio, está comprovado, né? E já está no Conselho Fiscal o pedido de abertura do balanço de 2023. Tudo isso foi pego, Prédio. Então, o que nós prometemos em termos de transparência está aí agora. O que precisa é se abrir as contas e provar onde está o erro. Mas, agora, presidente... O Capelanes, presidente, desculpa interromper, mas assim, onde está tudo isso? Essa é a pergunta que se faz, porque eu acompanhei, não vou mentir para quem está ouvindo aqui, eu não acompanhei as 3 horas praticamente de coletiva que o senhor deu na semana passada. Sim, mas assim, foi explicado tudo. Sim, mas assim, presidente, com todo respeito, muitos repórteres que de lá saíram com muitas interrogações. Inclusive a gente aqui tem dezenas de interrogações. Porque a forma como o senhor passa esse tipo de informação dá a impressão que o Corinthians vive no fantástico mundo, que tá tudo legal, que tá tudo bacana, que é superávit, mas nós estamos deixando para que isso aconteça. Mas presidente, eu entendo, mas o senhor está trabalhando para isso, mas assim, tem muita coisa ainda, me desculpe aqui o termo, mas muita coisa obscura. Vou dar um exemplo aqui, e muita coisa que me parece que é cortina de fumaça. Que é obscuro que a gente explica para vocês. Mas a gente está tentando há mais de 6 meses um bate-papo com o senhor aqui, presidente, a gente não consegue bater um papo com o senhor. A gente está aqui há 200 anos tentando bater um papo. Se o senhor me mostrar a proposta de tudo que o senhor está dizendo, eu mostro. Não, vou dar um exemplo aqui, ó. São mais de 80 contratações das categorias de base do Corinthians. Não é contratação, é parceria, viu, Capelano? Mas tem filho de... Só que já foi mandado embora 56 mil dólares. Mas não é parceria. Filho de patrocinador, filho de conselheiro. A gente até agora não sabe se o Claudinei Alves, que é o diretor de base, está lá ainda ou não está oficialmente. O senhor falou semana passada aqui, tem um jogador da base de 14 milhões de euros que o Corinthians abriu mão de vender, sendo que precisa de receita, e o próprio ex-diretor financeiro do clube falou que precisa vender no segundo semestre para equilibrar as finanças. Então, assim, tem muita coisa. E eu faço um apelo para o senhor que a gente possa bater um papo pessoalmente, presidente. Olha que legal, Capelanes. Quando eu assumi dia 2 de janeiro de 2024,
O Corinthians não tinha R$1 no caixa porque o ex-presidente disse que pagou a caixa. E nós fomos confiscados 13 milhões. Eu recebi uma proposta de 8 milhões de euros no Wesley. Eu falei, chamei o empresário dele e falei, confia em mim. Esse garoto vai ser uma das maiores vendas do Corinthians. Eu conheço um pouco disso. Fui buscar dinheiro emprestado, fiz a folha salarial, segurei o Wesley e foi vendido por 25 milhões de euros. A mesma situação agora, Capelanes. A minha obrigação é buscar dinheiro e valorizar os meus atletas, que é o que vem acontecendo. Eu assumi em janeiro, o Corinthians não tinha um elenco. Hoje o Corinthians tem um elenco que vale 720 milhões, está comprovado, saiu até hoje isso. Tudo isso, Capelanes, no final do ano, eu renovei o contrato de todo mundo, tive que dar aumento para poder aumentar as multas e poder segurar esses atletas, como eu fiz. E tivemos um time e fomos campeão em cima do pior rival nosso. E agora a mesma situação, Capelanes. Eu não quero vender jogador, é claro que eu vou ter que vender, mas eu estou buscando receitas de outro lado para preencher o meu caixa. Tem que se vender? Tem. Fizemos a maior venda da história da base aí, sem o garoto ter dado um chute no profissional. Tive proposta, está aqui, mostrei para repórteres que estava na sexta-feira, de um time da França, no qual, para mim, para o Corinthians, não foi o suficiente. Não interessa essa forma de pagamento, e mesmo porque conversei com o Dorival, e o Dorival falou, presidente, vamos olhar melhor esse menino, se puder segurar, vamos segurar. Isso é valorização do meu ativo que eu tenho aqui, Capelanes. O Corinthians está voltando a vender bem atleta, o Corinthians não vende mais barato. O Corinthians agora está comprando atletas pontuais sem gastar o que tinha que se gastava antes. Tive um ano difícil, Capelanes, onde eu tive que remontar a equipe, eu tive que pagar fundo de garantias atrasado, eu tive que pagar direitos de imagem atrasado, eu tive que pagar transfer bans, eu tive que pagar juros de 300 milhões, Capelanes. Não, a gente sabe, a gente fala isso. Superávit. Isso presidente, não é o suficiente, a gente mostra tudo a gente fala, aqui o senhor sabe que a gente bateu pra caramba aqui na renovação e transparência, a gente não tem lado aqui, o senhor sabe muito bem disso. Sim, sim. Mas tem muita coisa aqui, mais uma vez, eu poderia fazer 200 perguntas, como meus amigos, companheiros aqui tem 200 para poder fazer também, mas acho que se a gente tiver condição de um dia sentar novamente tete a tete e poder bater esse papo é fundamental. Só para matar, só quero saber, o Claudinei Alves está no Corinthians ainda, presidente? Faço um convite para você e o Pletz ou quem mais quiserem. A hora que vocês quiserem, atendo vocês aqui com o meu financeiro, com todos os documentos que eu estou te falando, com tudo claro, limpo, transparente. A gente agradece. Vamos mudar de opinião na hora. Pergunta aí, Nós estamos fazendo João. um trabalho limpo para o Corinthians. O Corinthians está voltando a ter credibilidade. O Corinthians hoje está fazendo o corintiano sorrir. Estamos aí disputando campeonatos. O Corinthians está numa margem boa de pontuação. Enfim, o Corinthians hoje está nos trilhos para pagar dívida. Presidente, é que nós estamos com o horário muito apertado, então só para a gente ganhar tempo, vamos lá. Faz a pergunta. Claudinei Alves, oficialmente, está ainda no Corinthians, presidente? Ele está viajando, chega de viagem amanhã cedo e vou conversar com ele. Já tinha deixado claro que a gente já vinha falando isso, para você ter uma ideia. Pode perguntar para toda a minha diretoria. Há uns 3, 4 meses atrás, para você ter uma ideia, já havia avisado a minha diretoria que eu iria fazer um remanejamento. A gente estava reestruturando novamente, como eu venho fazendo. Agora, vocês não podem contar que todo mundo deixou o barco. Muita gente era funcionário, a gente trocou por outras pessoas que está melhorando de uma certa forma. Outros são diretores que tiveram algumas situações na sua profissão, porque aqui ninguém ganha nada, todo mundo trabalha em prol do Corinthians. E muita gente estava atrapalhando o seu profissionalismo fora, o seu trabalho, e inclusive com família, porque aqui a pressão, vocês sabem disso, a pressão aqui ninguém aguenta, não é fácil. Então, um ano de gestão, 6 meses, 7 meses, muita gente não se adapta e pede para sair, mas estão todos conversando. Eu tenho o Yun, que é o diretor jurídico, que fez um bom trabalho no começo, é um amigo que está aqui, votou na gente, está no conselho, outras pessoas que também saíram nos apoiam. Agora, tem aqueles que saíram, que tem algum problema, que vocês vão também mais para frente, a partir acho que de amanhã, depois de amanhã, vocês vão saber de algumas coisas, que está aí, cara, vão ter que provar, vão ter que justificar. A gente, o tempo todo aqui, a gente se defende, a gente não tem tempo para trabalhar. Eu estou aí com 1 bilhão que está levando para o Core aprovar, eu tenho aí agora 22 milhões, que é para construir o hotel, promessa minha, e está pronto, está aprovado, passou pelo Compraz, está aí, que nós queremos, porque é propriedade do Corinthians, do Core precisa aprovar. Já pedi uma convocação, liguei para o Dr. Miguel, ele está vendo, para a gente poder marcar a reunião para o Core, assim como eu fiz com o direito de TV, levei para o Core. Eu tenho aí, como eu falei, são 4 grandes propostas de receitas, dinheiro novo, onde nós... Esse ano a gente tem um projeto já de começar a pagar dívida, porque a gente não vai gastar. O Corinthians esse ano é o único clube que não gastou, o único clube da Série A que não gastou R$1 em atletas. E nós estamos indo agora, lançamos agora os 2 balanços com superávit acima da média, e só não tivemos o ano passado porque quiseram jogar 191 milhões para nós, não é nosso. Vocês vão entender, já auditoria independente, tudo, já está no Conselho Fiscal, já está aprovado já essa receita que não é nossa. Senão eu teria o ano passado um ano difícil, hein?
Um ano difícil, sem time, pagando só dívidas e eu trazendo receita. Isso porque esse cidadão que vai aí diz que a gestão não tem credibilidade. Presidente. Faço questão de convidá-los para vir aqui. Vai ser um prazer mostrar tudo para vocês, esclarecer. Vocês vão sair daqui com uma outra opinião e vendo o trabalho que essa gestão está executando. Ô, presidente. A gente provo para vocês e mostra essa proposta de um time da França. Porque falaram aí que é mentira. Está aqui a proposta e mostrei para alguns repórteres na sexta-feira. Coisa que também eu não queria falar. Só que isso mostra algum trabalho. Quer dizer, a base tem seu problema, mas fomos campeão no primeiro ano, vice-campeão no segundo. A gente dá oportunidade. As pessoas têm um tempo aqui de adaptação. Se ela não se adaptar, a gente tira e coloca outra. Presidente, olha só, em 1 ano e 5 meses de gestão, o senhor perdeu já quase 30 pessoas, entre diretores, entre funcionários, e perdeu algo que era importante para o senhor também, que é o apoio da torcida, a principal torcida organizada do clube. Não é isso que me falam. Não, mas a torcida organizada, por exemplo, que era contra aquele processo de impeachment do senhor alguns meses atrás, hoje já não se opõe mais. Isso é política, Capriotti. Me mostra alguma coisa de errado, isso é política. Não, mas eu tô dando um fato aqui para o senhor. A principal torcida que era contra o impeachment, hoje já não se opõe. O senhor perdeu quase 30 pessoas da sua gestão em 1 ano e 5 meses. O senhor acha isso normal? A gente perdeu, é porque não é bom pro Corinthians. A maioria aí é funcionário. O Rosalá Santoro, por exemplo. Está trocando funcionários. Isso já é um meio de economia. Isso é um meio que a gente está eliminando algumas situações que ganha muito, que não era nosso também, muitos ali não era nosso. A gente está tirando por economia sem necessidade. Se você for visitar o nosso profissional hoje, para você ter uma ideia, a economia que nós temos hoje em relação à gestão passada para essa é absurda. Não tentaram me influenciar no cartão de crédito, Capriotti, para você ter uma ideia, a minha lisura, o que eu quero de melhor para o meu clube. Nunca um presidente aqui na história ficou 1 mês sem gastar R$1 no cartão de crédito. Eu estou há 16 meses no poder, nunca gastei R$1. Está aqui, ó. O Corinthians, a única coisa que ele me paga é a gasolina, mais nada. Para você ter uma ideia, às vezes até lanche. Até me chamaram aqui de demagogo, eu apago as luzes daqui, desligo o ar-condicionado como eu faço na minha casa. Eu trato aqui como a minha casa e minha empresa. Ou seja, 16 meses. Capriotti, eu nunca gastei R$1 no cartão de crédito. Eu tenho um cartão corporativo onde tem outros. Mas o senhor não concorda que é estranho essa quantidade enorme de pessoas que deixaram a administração, que saíram? O Rosalá Santoro, que o senhor tratava como uma sumidade, saiu. Outros diretores que eram... Não. Eu estou dizendo que você vai outros... saber e você grava bem o que você está falando, porque você vai saber já. Calma, já você vai saber o que aconteceu. Ok? Não é só isso não, tem mais gente também. Aliás, Capriotti, tem muita gente que a gente ia trocar, sabe? Olha, deixa eu falar que eu vou sair, tá bom, não tem problema, são conselheiros, são amigos aqui, são do Corinthians. Então não é bem assim, Capriotti, a gente paga por uma coisa que não é verdade. E a gente mostra para vocês aqui tudo, qualquer coisa que aconteceu até agora, a gente está esclarecendo para todos. Para todos, Capriotti. Eu peguei um time, eu peguei um clube aqui numa situação complicada. É meu dever trabalhar e é o que eu venho fazendo. Qual que é o meu dever como presidente, Capriotti? Trazer receita, pagar dívida e colocar o clube em ordem. É isso que eu venho fazendo. Eu não tinha um time de futebol. Hoje eu tenho um time que vale mais de 720 milhões de reais. Isso é um ativo para o clube. Se eu vender 700 milhões, Capriotti, minha dívida já cai para 1.800. Se eu pagar a minha arena, ela cai para 1 bilhão e 100. E eu, em apenas um ano, com toda essa dificuldade, Capriotti, em apenas um ano, o Corinthians beirando a 2ª divisão do Paulista, beirando a Série B do Brasileiro, Capriotti, eu trouxe 1 bilhão e 800 milhões de receita. Com tudo isso, imagine o Corinthians num outro patamar, brigando por título, quantos a gente receita? Fora esses 1 bilhão e 800, senhor Capriotti, tem mais 1 bilhão para ser fechado essa semana, com mais algumas outras, eu vou passar de 3 bilhões de reais. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina. E essa gestão não tem credibilidade, com as pessoas indo aí num programa, numa rádio tão importante falar tanta besteira. Por quê? Vai entender por fora e já daqui a pouco vocês vão saber. Isso é política. Querem me derrubar por quê? Porque a gente está arrumando o Corinthians. E para eles não é bom arrumar o Corinthians. O presidente... Corinthians não tinha condições de sair disso se não buscasse receita. E eu busquei receita e estou cortando muita despesa. Então muita gente que está saindo daqui é porque a gente está também cortando despesa e vocês vão entender. Vocês já estão vendo aí os balanços que nós estamos colocando direto e vamos colocar agora o outro bimestre. Vocês vão ver o que tem de superávit. E vocês vão ver o projeto para daqui para frente começar a arrumar a casa. Que agora é só pagar dívida. O Corinthians hoje, eu montei um elenco, eu montei uma estrutura no qual eu não peguei. Aí vocês estão... Aí muita gente quer jogar isso para mim, uma dívida de 2 bilhões e meio, quer jogar para mim uma gestão de 16 anos em um ano? Poxa, e não me deixam trabalhar, você acha que isso é o quê? Isso é perseguição, cara. Isso é golpe, que é o que eles estão tentando fazer aqui.
Ô, presidente, fazer um questionamento, na verdade, é só uma sublinhada. Tem muita gente que acompanha a gente, acabei de receber uma informação de uma pessoa muito próxima, né, ao que conhece o ambiente do Corinthians. Essa pessoa me falou que o Claudinei Alves estava no sábado e no domingo frequentando o Parque São Jorge, inclusive acompanhando o Sub-20. O senhor falou agora há pouco que ele estava viajando. Ele estava durante a semana, ele estava, como ele é normal, ele é sócio, mas atualmente ele está viajando, ele está no Paraná visitando a mãe, negócio de saúde. Eu deixei muito claro quando ele viajou, não sabia, liguei para ele, falei, vamos conversar, preciso conversar com você pessoalmente, mas já havia avisado, não só ele, já havia avisado toda a diretoria, pode perguntar para os diretores, eu venho falando isso, assim como eu troquei a diretora social, que também vocês vão entender já, entendeu? Por causa de gasto, algumas outras coisas, enfim, eu já deixei muito claro, olha, a gente vai fazer um remanejamento de diretoria, isso é normal no Ministério do país, do governo, da prefeitura, enfim, isso é normal você trocar diretores. E outra, eu abaixei um decreto de 30% em cada departamento, menos no futebol, que a gente não vai abrir mão, porque já provou que o futebol, ele sendo competitivo, a gente traz grandes receitas, então eu economizarei de departamentos para que a gente possa investir em outras situações, e sempre deixei claro, vai se trocar diretoria e tem metas hoje para cumprir. Estamos eliminando salários altos que nós pegamos aqui desde a gestão passada, e a gente está eliminando algumas situações, trazendo profissionais capacitados. Está aqui, ó, vocês são meus convidados de honra, venham tomar um café, traga todas as suas dúvidas e a gente vai esclarecer tudo para vocês. Eu tenho certeza que no próximo o programa de vocês vão falar uma outra situação. Está aqui, a gente está mostrando para todos. Ontem a gente apresentou na Corinthians TV, ao vivo, todo o balanço. Está tudo esclarecido, está tudo explicadinho. Presidente, só para a gente encerrar, você falou mais de uma oportunidade que a sua gestão está levando o Corinthians para um outro patamar. Do ponto de vista financeiro, o balanço apresenta um aumento na dívida de 599 milhões. Você fala que desses 192 são contingências bancárias do último ano da gestão do Willio. Sendo assim, na melhor das hipóteses, seriam 407 milhões de aumento na dívida sob sua responsabilidade. Como que isso transmite ao torcedor alguma perspectiva de que o clube está ficando mais saudável do ponto de vista financeiro? Bom, primeiramente são 590 milhões, tira 191 deles, cai para 407. Desses 407 tem 150 milhões que é uma antecipação da Liga, no qual, a partir de acho que setembro, ou outubro, ou novembro, não me lembro a data, nós pagamos isso sem juros. Se a gente for usar isso, aí a gente paga um juros que é o menor do mercado, que isso foi aprovado unanimemente pelo CORE. Então, se você tirar isso, dá mais 250 milhões. Aí tem algumas situações que a gente pagou, que incluiu, ou seja, eu gostaria de explicar, isso é mais a parte financeira, é uma parte burocrática. Hoje, já foi apresentado ontem, a minha dívida líquida é de 88 milhões, só que eu tenho um ativo de 720 milhões de atletas, que se eu vender um agora, eu pago e ainda sobra dinheiro. Tá? E eu tive um superávit, tirando esses 90 milhões, de 9 milhões e meio, que há 10 anos o Corinthians não tinha isso. A gente já está, não só o ano passado, que se incluir isso na gestão passada, já os 2 primeiros meses e agora com os 4, eu tenho um superávit que há 10 anos não se tinha no Corinthians, e com um ativo de mais de 700 milhões e pagando as coisas. Quer dizer, isso o torcedor não sabe, porque eles jogam uma enxurrada na imprensa para nos sufocar, que é isso que eles querem, mas aqui não vai ter isso. A gente está trabalhando em prol do Corinthians, a gente vai até o final e vamos brigar, e estamos mostrando para todo o torcedor como o Corinthians está acontecendo. Ou seja, eu assumi o Corinthians, fui buscar dinheiro fora, segurei um ano o ingresso congelado na Arena para que o torcedor fosse na Arena, e com essa visibilidade eu buscasse receita nova, e deu tudo certo. 34 jogos batendo recorde de público, recorde de receita. Há muito tempo você não via tanto corintiano procurando ingresso. Fila para comprar camarote, fila para comprar cadeiras cativas, que há muito tempo você não via. Há 16, 17 meses eu estou dentro do clube social sem aumentar a mensalidade, em prol do Corinthians. Eu aumentei mais de 4.500 pessoas dentro do nosso clube. O ano passado tivemos um superávit na Arena, que eu acho que não posso estar falando besteira, mas não lembro de ter acontecido superávit na Arena, porque estamos criando evento, tivemos mais de 12 milhões passado pelo conselheiro Wilmar Vitalício, do grupo do Vitalício que me passou. São 12 milhões de superávit o ano passado na Arena, que eu não me lembro de ter tido superávit na Arena. Enfim, tudo isso estamos fazendo em prol do Corinthians, reformulando o Corinthians, revitalizando o clube social, pintando, arrumando departamento, troquei o assoalho das quadras, coloquei placar, troquei areias, estamos reformando quadras, enfim, tudo isso aí sem dinheiro, e reformando e pagando dívida. E o Corinthians começa no outro patamar. Sim. Quer dizer, o que tem de errado?
Presidente. Não temos nada de errado, ao contrário, o que tem de errado é que está incomodando muita gente. O que tem de errado é que nós estamos trocando contratos que não eram bons para o Corinthians por contratos ótimos para o Corinthians. O Corinthians não tinha receita de YouTube, para você ter uma ideia. 920 mil que foi detectado, o Corinthians nunca recebeu isso. Nós descobrimos isso. O Corinthians hoje recebe, isso é dinheiro novo. Entendeu? O Corinthians não recebia R$1 de estacionamento. Agora nós vamos ser sócio de um estacionamento onde a gente vai ter uma proposta de 30% dia de jogos e 40% evento. Ou seja, o Corinthians também não tinha receita em outras situações que nós estamos trazendo, que é isso que falta agora assinar o contrato que vamos assinar essa semana. Tá bom, presidente, olha, é o seguinte, o 9-8, em 22 minutos começa um jogo de futebol, uma transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, jogo do São Paulo. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas eu quero aqui publicamente convidá-lo para estar conosco na pizzaria. O senhor está convidado para ir na pizzaria com a gente na próxima segunda-feira para falar mais a respeito disso, para falar mais... Segunda-feira eu vou estar... Segunda-feira é o impeachment, a votação do impeachment, né? É 27, então. Né? Mas se tudo terminar em pizza, tá o dia certo. É isso mesmo. Précio, você sabe que eu admiro vocês todos, nunca deixei de ir, nunca deixei de falar com ninguém. Tá aqui a Clara. Gostaria que vocês viessem tomar um café, tira uma horinha, vem aqui tomar um café com a minha diretoria. Todas as dúvidas tragam. Nós vamos explicar para vocês. Mas qual diretoria, presidente? Porque de repente já muda aí, todo dia muda um, né, presidente? Vamos ver aí, até a gente chegar. Não, aqui não muda, ao contrário. Tem pessoas qualificadas, pessoas competentes, para você ter uma ideia que está aceitando o desafio, como o caso do Alexandre, por exemplo, diretor financeiro, como o caso do doutor Ricardo, que aceitou o administrativo, como o caso do Sérgio Murilo, que aceitou a institucional. Enfim, como tem o doutor Salles, que aceitou a diretoria de marketing estatutária. Perfeito. Todo mundo, e são pessoas muito qualificadas que estão aceitando esse desafio, porque sabe que a gente está fazendo uma gestão limpa, transparente e honesta. E só para responder uma pergunta, o Claudinei não estava no clube aqui esse final de semana, está viajando, então alguém passou a informação para vocês errado, tá? O Claudinei não estava aqui final de semana. Perfeito. Acabaram de me informar aqui. Presidente Augusto Melo, muito obrigado por estar conosco aqui. Boa sorte aí ao senhor na próxima segunda-feira e espero recebê-lo aí, nós esperamos aqui recebê-lo na pizzaria para um programa, enfim, para a gente continuar essas informações ao torcedor corintiano, que é o mais importante. Muito obrigado e boa sorte ao senhor aí, viu? Obrigado, quero receber o Plécio e o Capelanes aqui na minha sala. Prazer. Com o maior prazer. Bom. Está convidado, será um prazer. Pode marcar semana que vem. Quero recebê-los com o maior prazer e vocês vão entender tudo que está acontecendo aqui com documentos, com provas de tudo que eu estou falando. O que nós estamos falando aqui, igual foram falar aí que é mentira, que eu não tenho proposta de um garoto de 17 anos. Mostro para vocês a proposta, papel timbrado de um clube da França. Não, mas tem muita coisa, né, presidente? Olha, eu não vou mentir, eu fiquei decepcionado com a gestão. Eu não acredito em muita coisa, é bilhão para cá, é bilhão para cá, mas vamos sentar, vamos conversar, vamos entender isso aí. Vem aqui que eu te mostro, Capelani. Vamos sim. Vem aqui que eu te mostro. Tá bom. Capelani, faz a soma. São 1 bilhão 150 de TV, 330 de placa, 309 de master. Mas cadê tudo isso? A pergunta prata. que a gente faz, a gente não vê nada. Essa transparência toda aí, a gente Como não vê? Tem contratos aqui, Capelani. Vem que eu te mostro o contrato. Vamos, a gente marca assim. Tá bom. A gente Vem, marca. Presidente, faz muito questão, obrigado. Você vai ver que você vai mudar de ideia. Vamos sim, semana que vem estarei aí, com certeza. E esse outro 1 bilhão que eu estou te falando, já pedi para o Core, já pedi para o doutor Miguel que marque a reunião até quinta-feira, porque nós precisamos assinar esse contrato até sexta-feira. Marque, nós vamos mostrar para vocês as outras entradas que tem aqui. Está tudo em contrato, tudo documentado o que eu estou falando. Estaremos Isso prova para vocês que o que a gente fala é verdade. Obrigado, presidente. Obrigado, Sucesso aí, presidente. muito obrigado, boa sorte.